ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני. Shalom. Esse estudo tem por título A Árvore, o homem como sendo o propósito plantado na terra. E surgiu através de uma conversa com um amigo. O nome dele é John Gladstone, que é um homem muito sábio, muito inteligente, um homem usado pelo Senhor. E durante essa conversa eu fui levado a perceber algo sobre a figura da árvore dentro das Escrituras. Então surgiu dentro de mim a questão, ao ler algo sobre a árvore, o que isso quer me dizer? Então eu passei a procurar mais e a entender o que essa figura da árvore quer me dizer, o que o Senhor fala através disso. Então, para obter daí essa resposta, eu fui levado a ir para a origem da palavra, a etimologia da palavra. Primeiro, precisamos compreender o que a etimologia hebraica da palavra árvore nos revela. Bom, a palavra é etz, e esta procede da raiz primitiva atzá, que significa fechar. E mudando a vocalização desta raiz, temos a palavra etzá, cujo o significado é desígnio, é um propósito. E, portanto, a figura da árvore pode nos trazer um sentido de estar fechado dentro de um propósito ou desígnio. Mas as Escrituras também fazem uma relação entre árvores e pessoas. Então vejamos algumas passagens. Em Marcos 8:24 nos diz assim: Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então o cego, quando depois de ser curado, ele viu durante esse processo de cura, homens andando como sendo árvores. Também temos em Salmo 1:3, nos diz assim: Ele, o homem, é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Jeremias 17:8, porque ele, homem, o homem, é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Mateus 7:17. Assim, toda árvore, ou seja, como o homem, boa, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Bem, nestes versos, então, temos a analogia da árvore e o homem, a árvore relacionada com a figura do homem. No episódio de Marcos, havia um cego que foi curado por Yeshua, mas na primeira etapa da cura, ele viu as pessoas como árvores que andam, pessoas que caminham. E caminho fala do modo de vida, ou seja, as árvores eram pessoas com um modo de vida específico. Porém, ele não distinguia nada, ele não via distintamente, somente na segunda etapa da cura que a sua visão foi restabelecida por completo. E agora Marcos também relata que o ex-cego distinguia tudo de modo perfeito. Entendo que este homem poderia ver claramente qual o modo de vida de cada pessoa. Agora ele poderia ter a visão clara de qual espécie cada árvore pertencia, trazendo essa analogia. E isto é muito profundo, ao pensarmos que cada pessoa é uma árvore, é como uma árvore, e cada árvore é um propósito plantado na terra. E bem ouvimos então que o lugar mais rico no mundo é um cemitério, porque lá estão enterrados propósitos e não apenas pessoas, ou seja, estão enterrados curas para doenças, planos de governo que trariam melhoria para a nação, projetos de vida, doutores, educadores, boas donas de casa, enfim, propósitos que enriqueceriam o mundo. E creio que pelas Escrituras podemos olhar as pessoas como uma árvore, como um propósito que tanto pode ser para o bem ou para o mal. Esse propósito pode estar em Deus ou fora dele, pode estar no eterno ou fora do eterno. Em Salmos 1, então temos a árvore como um propósito. O homem, que não anda de acordo com o curso dos ímpios, não está de conformidade com a iniquidade. E é interessante que esta palavra iniquidade no grego é anomia, a qual significa literalmente sem lei. Ou seja, estar de acordo com a iniquidade é não viver de acordo com a lei, com a Torá do Senhor. É andar fora dos seus mandamentos, fora dos seus princípios, dos seus valores, fora daquilo que o Senhor dá como ordem.
como instrução. Podemos então notar que no verso 2, o autor faz referência à lei do Senhor. Portanto, o homem que não anda sem a lei de acordo com a iniquidade, mas pelo contrário, medita na Torá do Senhor de dia e de noite, este homem é como uma árvore boa, é um propósito bom que tem vida, que dá frutos e que prospera. E essa palavra meditar, né, um dos seus significados é ruminar. E ruminar o que é? É o que alguns animais fazem ao se alimentarem, né? Eles comem o alimento e esse alimento chega ao estômago, volta para a boca e assim retorna ao estômago novamente. E este ato da ida e vinda do alimento ao estômago é o ruminar. E isto é o que devemos fazer quanto à lei do Senhor. Dia e noite, ruminar. Em Jeremias 17, então, temos também um homem que é considerado como uma árvore boa, um propósito bom, que dá frutos e está em constante renovação. E este homem, de acordo com os versos 7 e 9, é um homem que confia posicionado no Senhor. E a sua esperança ou segurança é o Senhor. E ele não tem sua confiança no engano do seu próprio coração. Este não é uma árvore boa, porque está fora de Deus. É importante notarmos que o que torna a árvore má é o engano que há no coração do homem, e não o homem em si. E Yeshua, nos relatos de Mateus, também fala sobre árvores, e as relaciona a falsos ou verdadeiros profetas. Ele alerta para os frutos, e diz que conheceremos o verdadeiro ou falso propósito que há em cada homem quando observarmos se os frutos são bons ou são maus. Um outro ponto que creio ser interessante observarmos quanto à analogia do homem, a árvore, e o propósito está em Gênesis 1:11, quando o Senhor cria a árvore. Então vejamos Gênesis 1:11, que nos diz assim: E disse, produz a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então, se trouxermos a imagem da árvore para o homem e para o propósito que há no homem, podemos perceber que o Senhor criou a árvore para ser frutífera e que em cada fruto há semente que dá continuidade à espécie. O homem natural tem a semente dentro de si, ou seja, o sêmen, para dar a continuidade à sua espécie. E vejo isso como algo profético a respeito da imagem da árvore que estamos analisando aqui. Porque somos considerados como árvores que caminham, ou seja, pessoas que estão dentro de um modo de vida, ou ainda propósitos plantados por Deus na terra, pelo Eterno aqui nessa terra, dentro dos quais Ele colocou sementes e que germinarão de acordo com a espécie de cada fruto. Ou seja, se o propósito é bom, a semente gerará outros propósitos bons. Se o propósito é mau, a semente gerará outros propósitos maus. Ou ainda, se o modo de vida ou espécie da árvore é má, os frutos darão sementes que trarão continuidade ao modo de vida fora de Deus. E assim, da mesma forma, com a espécie da árvore boa. E trazendo isso para o homem, temos a seguinte observância, então. Se o homem tem um modo de vida que não condiz com o modo de vida de Deus, o modo de vida deste homem gera ações más, que por sua vez geram sementes que darão continuidade a essas más ações na terra. Isso é algo muito profundo e é algo muito maravilhoso se nós compreendemos esse entendimento. Então, uma síntese dessa primeira parte, nós temos o seguinte: a árvore como sendo um propósito e como sendo o homem. Então, essas três coisas estão relacionadas: árvore, propósito, homem. Nós podemos ver em Mateus 7:17, Marcos 8:24, Salmo 1:3, Jeremias 17:8. Então, essa árvore, sendo como um homem, como um propósito plantado por Deus na terra. E essa árvore produz frutos que geram sementes, que dão continuidade à espécie ou modo de vida, e isso é tanto para o bem quanto para o mal, ou seja, pode estar dentro de Deus ou fora de Deus. E precisamos compreender que somos como árvores plantadas por Deus na terra. Nós somos propósitos ambulantes, propósitos que andam, que têm sementes que, para gerarem frutos. Ok, vimos que somos propósitos ambulantes, mas estes podem ser maus ou bons. Esses propósitos podem ser
a construção de um império pessoal ou a elevação do reino de Deus. A seguir, então, veremos algumas passagens a este respeito. As Escrituras nos mostram em Mateus 7,17 que há propósitos bons e maus. Há árvore boa que dá bons frutos e árvore má que dá maus frutos. Há propósitos próprios, ou seja, pessoas que vivem voltadas para si mesmas, para os desígnios do coração do homem que surgem dentro de um império pessoal, e há propósitos de Deus, ou seja, pessoas que vivem de acordo com os desígnios do coração do Eterno, do Elohim, do Hashem, de Deus, os quais estão dentro do seu reino. O Senhor fala que o propósito que tem a sua origem no íntimo do coração do homem, este é mau. Então vejamos em Gênesis 8:21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Marcos 7:21. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios. Então ele também fala que os seus desígnios duram para sempre, os desígnios do Eterno duram para sempre. Salmo 33:11. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Provérbios 19:21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então o propósito focado no Senhor, do Senhor, é bom, mas aquele que procede do coração do homem, este é mau. Aquilo que está focado no próprio homem é um império pessoal. E aquilo que está focado no Senhor diz respeito ao reino do Eterno. Então prosseguimos com essa ideia sobre a figura da árvore. Um exemplo que pode nos ajudar a compreender melhor esta questão está em Daniel, capítulo 4, verso 11, que nos fala da visão que Nabucodonosor teve. E essa visão incluía a visão de uma árvore que crescia muito e chegava até os céus e era vista até os confins da terra. Nabucodonosor conta esta visão para Daniel, e a interpretação é que esta árvore se relaciona com o reino de Nabucodonosor, o qual crescia. Então nos diz assim: a árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em quem para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Daniel 4, verso 20 e 22. Portanto, era o propósito pessoal do rei que crescia muito, e segundo o texto então que nós vimos, haviam pessoas dependentes deste reino pessoal, pessoas que se sustentavam desta árvore, e animais que descansavam sob este império, e aves que faziam seu ninho sobre os ramos. Mas Daniel fala que o Senhor cortaria esta árvore, mas não arrancaria a raiz, ou seja, Deus faria com que o reino pessoal de Nabucodonosor caísse, até que ele reconhecesse que só há um rei, o rei dos céus. O reino ou o propósito seria devolvido a Nabucodonosor, mas o governo não. O governo não seria devolvido a ele, mas o reino, o propósito sim. Então, nos diz assim Daniel 4, verso 25 e 26. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás malhado do orvalho do céu. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. E é interessante que quando pensamos em árvore como um propósito que está inserido em uma pessoa, vemos que no Éden, Deus dá ordem para que o homem não se alimentasse da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas poderia comer de todas as que estavam dentro do limite estabelecido por Deus, por Ele, pelo Eterno. Ou seja, o homem deve estar se alimentando do propósito dentro dos limites de Deus, e não fora dele. Porque quando o homem se alimenta de um propósito próprio fora dos limites de Deus, este homem morre.
É importante notarmos que o propósito fora dos limites estabelecidos pelo Senhor serão agradáveis aos olhos, serão atraentes e desejáveis aos olhos humanos. Assim, nós podemos notar em Gênesis 3:6, então fiquemos atentos. Nos diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Então fiquemos muito atentos quanto a este atrair dos olhos. E outra coisa que podemos perceber é que o homem, após a queda, se escondeu atrás das árvores do jardim. Ou seja, podemos entender que quando o homem cai, vivendo fora do propósito do eterno, ele acaba se escondendo atrás de outras pessoas que estão dentro do jardim. Isto é, fugindo para propósitos de outros, tentando se esconder e envergonhado de ter saído dos limites do eterno, achando que a solução para a sua queda será correr para trás do propósito de Deus para outra pessoa. Quantos de nós estamos correndo para trás de outras pessoas devido à nossa desobediência à voz do Senhor? Então está na hora de sairmos de trás das árvores do jardim, está na hora de sairmos da sombra de outras pessoas de Deus, está na hora de sairmos debaixo de propósitos pessoais e humanos, está na hora de deixarmos os ninhos feitos em impérios pessoais. Está na hora de nós sermos a árvore do jardim, ou seja, o propósito de Deus plantado na terra. Então, resumindo essa parte, nós temos o propósito, um homem que vive de acordo com o seu próprio coração e assim gerando então um império pessoal, e esse propósito é para mal. Esses frutos é para mal. Temos também o propósito, só que agora um homem que vive de acordo com o coração do Eterno, com o coração de Deus. E isso está para o reino de Deus. E o fruto é bom, a árvore é boa. E há uma outra passagem, muito interessante por sinal, que podemos também associar a este assunto. E a passagem é quando Yeshua diz que as raposas têm covis e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Assim nós podemos ver em Lucas capítulo 9, versículo 58. E este episódio se dá quando um escriba diz a Yeshua que quer segui-lo, mas Yeshua então diz isso, que ele não tem onde reclinar a cabeça. E vejo que Yeshua estava dizendo que as raposas têm onde se abrigarem, as aves têm seus ninhos nos ramos das árvores. Ou seja, se pensarmos que nesta passagem há uma árvore, assim como foi visto em Daniel, para abrigar a raposa e as aves, podemos entender então que Yeshua estava falando que ele não tem nenhum ninho em nenhuma árvore. Isto é, ele não estava firmado ou abrigado em nenhum propósito ou em algum reino pessoal. Ele não tem a sua cabeça firme em homens, sejam estes bons ou maus, e cabeça fala de mentalidade. Então Yeshua não estava firmado em propósitos humanos, mas sim no reino do seu Pai. E aqueles que desejam segui-lo não verão um império pessoal. Ele também não estava vivendo sob mandamentos humanos de algum reino humano. Yeshua também se coloca como sendo uma árvore, como sendo a videira verdadeira, podemos ver em João 15. Ele é o propósito plantado pelo Pai na terra. E há um entendimento que podemos ter sobre a perspectiva desta passagem, que é: quem faz ninhos não sabe que é árvore. Quem está firmado em homens não sabe quem é. E isso nos mostra uma falha na identidade. Então que possamos ser restaurados na nossa identidade, Sabemos que somos o propósito do Senhor plantado na terra como uma árvore. E Yeshua não fez ninhos, porque ele era uma árvore e não um passarinho. Assim ele disse então: eu sou a videira verdadeira. E creio que o Salmo 84, verso 3 é um texto que se relaciona bem com este tópico que estamos vendo. Porque Davi fala que as aves encontraram seus ninhos, mas o ninho dele é o altar do Senhor. Ou seja, a habitação dele não está no propósito pessoal ou no propósito de homens, mas no reino do seu rei. Está escrito assim: o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. E este tópico agora tem o título Dendrolatria, que é culto às árvores. Eu creio que é muito interessante com relação a este assunto que estamos vendo sobre árvores, porque
muitas vezes cultuamos árvores, ou seja, cultuamos homens, cultuamos propósitos que foram plantados nessa terra. E na história da humanidade, as árvores sempre foram tidas como objetos de culto, né? Sempre houve dendrolatria, que é dendro mais latreia no grego. Dendro, que é no grego árvore, e latreia, que é culto, serviço, ou seja, culto prestado às árvores. Então vemos a dendrolatria nas escrituras. O Senhor faz referência às nações que idolatram árvores e pedras e exorta o seu povo a não fazer o mesmo. Ezequiel 20:32 nos diz assim: o que vos ocorre à mente de maneira nenhuma sucederá. Isto que dizeis, seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo as árvores e as pedras. Deuteronômio 29:17. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de árvores e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Infelizmente percorre em nossos dias esta mentalidade de adoração e serviço às árvores. E pode ser que esta adoração não ocorra literalmente a uma árvore natural, embora haja nações e lugares que realizam este tipo de culto. Mas o que quero trazer aqui então é que a mentalidade dessa adoração está presente em nosso meio. Se trouxermos a figura da árvore como sendo o homem, como temos visto então neste estudo, podemos observar que ocorre muita adoração à árvore, ou seja, ao homem, muita adoração ao homem, trabalho em prol do homem, para o homem. Pessoas estão servindo ao homem, prestando culto ao homem, adorando a si mesmos ou a outros, e a propósitos também. Então sei que estamos nos referindo às árvores nesse estudo, mas os versos que vemos acima também falam de pedras. E as escrituras nos relacionam como sendo pedras que vivem, né, segundo 1 Pedro 2,5. Portanto, não há como fugir de que se pode haver o entendimento da adoração a homens ou o serviço ao próprio eu do homem. Gálatas 1,10 nos diz assim: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, servo do Messias. Paulo, em Gálatas, declara que o seu serviço não era agradar a homem algum, porque se ele fizesse assim, ele não estaria servindo ao Messias, mas estaria prestando serviço a homens. E não era para ser feito isso. Não é para ser feito isso. Que possamos refletir se estamos vivendo uma dendrolatria, que possamos sondar então o nosso coração para ver se há algum culto, algum serviço ou adoração a alguma árvore. Ou seja, lembrando aqui o estudo que a árvore representa o homem, representa o propósito plantado na terra. Então, resumindo, dendrolatria é culto prestado às árvores. Árvores são homens, propósitos plantados na terra. Adoração é o trabalho realizado para si mesmo ou ao outro, de acordo com a dendrolatria. Mas que o nosso trabalho seja para o eterno, para o Senhor. A nossa avodá seja para Ele. Lógico que não estou falando aqui na questão de amar ao próximo, na questão de servir ao outro, sim, ajudar o outro. Sim, devemos fazer isso. Mas estou falando no sentido de dar a vida em prol de um trabalho errado, que não é ao Senhor, mas há uma adoração ao homem, uma adoração ao propósito humano. E algo que durante algum tempo eu tenho percebido é que temos escutado várias vozes, mas qual temos ouvido? Temos sido guiados por qual voz? Temos vivido em função de qual voz? Temos ouvido alguma voz que tem nos feito comer da árvore fora do limite estabelecido por Deus, assim como foi com a mulher, assim como foi lá em Gênesis? Então temos ouvido alguma voz que nos guia para sermos um propósito pessoal e assim nos tira o foco do propósito do eterno e assim gera em nós um propósito que é mais um império pessoal? Temos ouvido alguma voz que nos afastou da nossa identidade ou de nossa espécie como árvore, entre aspas, como um propósito plantado na terra? Há muitas vozes que nos cercam hoje, Há vozes da sociedade, a voz de instituições religiosas, a voz das pessoas que estão à nossa volta, a voz do dinheiro, ou melhor,
do Deus Mamon deste século, a voz do inimigo das nossas almas, a voz do nosso próprio eu, a voz do capitalismo, a voz da cultura deste século, deste mundo, e a voz do Deus de Israel. Então talvez você ache meio repetitiva a palavra voz aqui a partir de agora, mas é de propósito que ela, se repita nesses breves minutos aqui, porque as vozes se repetem constantemente em nosso dia a dia. Então que possamos refletir e examinarmos a nós mesmos com a ajuda da Ruach HaKodesh, com a ajuda do Espírito do Eterno, sobre a questão dessa breve reflexão aqui agora. Qual voz temos ouvido? Qual voz você tem ouvido? Qual voz eu tenho ouvido? Primeiramente, então, precisamos entender que o sentido da palavra ouvir nas Escrituras é Shema. Ela não tem somente o sentido de ouvir com os ouvidos, mas sim de mostrar-se obediente mediante aquilo que se ouve. A obediência está implícita no ato de ouvir. Eu obedeço o que ouço, e ponto final. E por isso é importante sondarmos o nosso coração quanto a qual voz temos ouvido, ou seja, a qual voz temos obedecido e não escutado simplesmente. O Senhor fala de uma forma muito constante em seus escritos para que ouçamos a sua voz, não apenas escutemos, mas sim obedeçamos. E ele ainda nos fala em Deuteronômio 30, 20, de 3 posicionamentos dos quais depende a nossa vida. E um destes é dar ouvidos à sua voz. Então está escrito assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, porque disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Avraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, a minha vida depende de ouvir e obedecer à voz do Deus de Israel, do Eterno de Israel, e não de ouvir a voz da sociedade capitalista, da instituição religiosa, do dinheiro, a voz das pessoas à minha volta, mas eu vivo por aquilo que ouço do Senhor. E esta está de acordo com as suas escrituras. Essa voz está de acordo com aquilo que ele já escreveu, de acordo com a sua Torá. Será que o dinheiro tem me dito o que eu tenho que fazer com a minha vida? Se posso ir a algum lugar, se posso comer em algum restaurante, se posso sair com os amigos, se tenho que ficar em casa hoje, se posso ter um carro, se posso me casar. Será que é esta voz que tenho ouvido e obedecido? Será que viramos então, talvez até seja meio cômico, mas um tio Patinhas? Será que a sociedade capitalista tem me dito o que eu tenho que fazer? Tem ouvido e obedecido às suas ordens? Você precisa fazer tal faculdade, você precisa ter tal tipo de carro, você precisa ter uma casa de tal jeito, você precisa falar desta maneira, você precisa possuir esses tipos de bens, você precisa ter status, você precisa se enquadrar neste agonismo, que é guerra pelo poder, senão você não será alguém. Se você não se enquadrar nisso, você não vai ser alguém. Será que eu tenho ouvido essa voz? E eu me recordo agora que algum tempo atrás eu assisti um filme. Eu não me lembro o nome do filme, mas eu lembro de uma cena que é muito coerente com este tema. Porque nesta cena, o protagonista, que é o ator Adam Sandler, do filme, ele faz uma pergunta para cada pessoa da plateia. Ele está diante de uma plateia e faz uma pergunta para cada pessoa. Então ele indaga as pessoas sobre a profissão delas e quem elas se tornaram. E todos foram unânimes em dizer que não fazem ou o que são não é o que gostariam de ser e fazer. Enfim, então todos se tornaram pessoas frustradas. Elas se tornaram árvores que não frutificaram de acordo com as suas espécies, ou seja, se tornaram propósitos maus. E será que tenho ouvido as palavras então de desânimo que me cercam também? Tais como: você não pode, você não conseguirá, você jamais vai chegar a lugar algum, você não tem talento, você não tem dom, você é um coitado, você não tem estudo, você não é capaz. Será que tenho vivido em função da voz do medo? E aqui o que eu quero afirmar é que a sua vida, as nossas vidas dependem única e exclusivamente em dar ouvidos à voz do Deus de Israel. É isso que está escrito. Então, se assim ouvirmos a sua voz e nos mostrarmos obedientes, então nós viveremos. Está escrito que a nossa vida depende disso. Então que possamos renunciar
as vozes que temos ouvido e dado a nossa obediência e o nosso trabalho. Que possamos renunciar às vozes da sociedade, à voz do medo, à voz do desânimo, à voz do dinheiro, de mamon. E isso é algo muito sério, extremamente importante, porque envolve idolatria. Ou seja, eu estou servindo e trabalhando para outro Deus que não é o Senhor. Eu estou ouvindo uma voz e obedecendo aquela voz, mas aquela voz não é do Senhor. Isto é idolatria. E algo interessante é que no hebraico idolatria é avodah zará, que é literalmente trabalho estranho. Algo é estranho quando está fora do seu contexto. Por exemplo, se eu sou um estranho no Brasil, isso quer dizer que estou fora do contexto de vida social, cultural ou qualquer outra coisa relacionada ao Brasil. Portanto, avodah zará seria um trabalho realizado fora do contexto de Deus, fora do serviço ordenado por Deus. Um serviço a deuses estranhos, a ídolos falsos. E pela lógica, se eu trabalho para alguém, é porque sou servo deste alguém. Eu o ouço e o obedeço. Pois está escrito que a quem eu obedeço, a este eu me torno servo. Em Romanos 6,16 está escrito assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então isso é muito sério. Isso é muito sério mesmo. Então fica aqui mais uma reflexão do nosso cotidiano que eu quero dar agora. Nos levantamos pela manhã e vamos ao emprego. Mas por quê? Qual é o motivo disto? Qual voz nos disse para irmos a este determinado emprego? Foi a voz do Deus de Israel? Foi a voz de Mamon, das riquezas, que diz que precisamos ir, porque senão morreremos de fome? Se foi o Deus de Israel, amém. Há então um propósito muito maior do que só ganhar dinheiro. Mas agora, se foi Mamon, então servimos e obedecemos a ele. Isto é idolatria. Há várias situações diárias nas quais podemos fazer este autoexame, esta autoanálise, com a revelação do Espírito de Deus em nós. Até mesmo na questão ministerial podemos nos enganar quanto à voz que nos impulsiona a fazermos tal coisa, a servirmos neste ministério. Por exemplo, eu toco, canto, danço, prego, faço missões urbanas, missões transculturais, mas quem me disse para fazer isso? Qual voz está por trás de minhas ações? É a voz do Eterno de Israel ou a voz da rejeição que me diz para fazer, porque assim eu vou ser aceito, vou ser visto de um jeito melhor? É a voz de Deus ou a voz do ativismo que me diz para fazer e fazer e fazer, porque assim eu vou me sentir melhor comigo mesmo? E assim, desse jeito, eu terei firmado a minha identidade do meu ser através do meu fazer. Então que o Senhor nos ajude a ouvirmos e obedecermos somente a sua voz. E nos perdoe por nossa obediência a vozes estranhas que nos afastam de vivermos a sua vida, a verdadeira vida. Então aqui neste tópico nós temos o seguinte: a voz de Deus, que nos conduz a sermos propósitos dentro do seu jardim. E as árvores dentro do Éden, dentro do jardim, é para deleite dele, do Eterno, e é para o reino dele. Temos também as vozes estranhas, que nos conduzem a sermos propósitos fora do seu jardim. E árvores fora do Éden, do jardim, são para deleite próprio, para o império pessoal. A árvore dentro do jardim é a árvore boa. A árvore fora do jardim é a árvore má, que produz maus frutos. E dando aqui continuidade, eu quero nesse momento compartilhar um sonho que tive no dia 29 de agosto de 2010. Eu creio que tem um sentido muito espiritual e muito profundo para nós, e entendo que se relaciona muito bem com o assunto tratado neste estudo. Porque, como veremos, a vida dentro do espelho é um engano, é uma vida falsa, um propósito falso, é uma árvore que produz falsos frutos. Então, o sonho foi o seguinte: eu estava com algumas pessoas em um certo local, e havia uma outra pessoa que era contra nós, ou seja, era um inimigo. E a estratégia desse inimigo para nos capturar era nos colocar dentro do espelho sem que nós percebêssemos. Isto é, ele nos prendia dentro de um espelho, e dentro deste espelho vivíamos uma vida aparente, uma aparente vida falsa,
Podíamos fazer algumas coisas que na vida real não poderíamos, como uma vida fantasiosa com alguns poderes irreais. E o interessante é que durante o sonho inteiro não sabíamos que estávamos dentro do espelho. Somente quando saímos do interior do espelho é que nos demos conta de que lá estávamos. E então dissemos assim: nossa, nós estávamos no espelho e não sabíamos. Eu entendo aqui claramente que o inimigo das nossas almas está usando a estratégia de nos prender dentro de um espelho, dentro de uma vida irreal, mas não estamos nos dando conta disso. Quando estamos diante de um espelho, há uma imagem que não é real. O espelho pode também ter o sentido alegórico de aparência, ou seja, vivemos de aparência em função da imagem real no espelho e achamos que esta imagem é a real. O inimigo nos prende na falsa imagem, ele nos prende dentro do falso. Estamos vendo do interior do falso para o verdadeiro. Há, portanto, uma inversão de posição, porque devemos estar dentro do verdadeiro, dentro do real. Quantos de nós já ouvimos a frase assim: o espelho engana? Será que esta frase não nos diz algo? Não nos comunica algo? O espelho pode também ter o sentido de uma revelação, porque espelho nas escrituras é mará, que tem como um de seus significados forma de revelação. O inimigo está nos prendendo dentro de uma falsa revelação. Em Êxodo 38:8 nos fala que a bacia de bronze usada no tabernáculo era feita dos espelhos das mulheres. Portanto, creio eu que a intenção de Deus era que quando o sacerdote visse a sua imagem irreal e falsa, ele precisava se lavar. E esta água na qual se lavava significa a palavra do Eterno, as escrituras que contêm os mandamentos do Senhor. E Yeshua disse um dia o seguinte, João 15:3 nos fala assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tiago também fala que aquele que não coloca em ação a palavra que ouviu do Senhor é como o homem que está preso em uma imagem disforme, e este se esquece de como era verdadeiro. O que apenas ouve e não pratica a lei perfeita do Senhor vive no engano, está preso no falso, está preso no espelho. Tiago 1, versículo 22 a 25 nos diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E eu me recordo agora da obra literária Alice do Outro Lado do Espelho, que é de 1872. E, para sua grande surpresa, ela descobre que tem o poder de atravessar o espelho. E descobre um livro misterioso que só pode ser lido pelo seu reflexo. Quando atravessa o Jardim das Flores Vivas, Alice encontra a Rainha Preta e depara-se com um grandioso jogo de xadrez em que ela terá de participar. Essa história infantil me faz questionar se, por acaso, não estamos vivendo como Alice, em uma terra encantada dentro do espelho. Uma outra obra infantil que me lembra toda essa questão é a Branca de Neve, cuja história há uma bela rainha, mas que todos os dias perguntava ao seu espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não há no mundo mais bela do que vós, rainha. Mas certo dia a rainha tornou a perguntar ao espelho e o espelho responde de uma forma diferente: és a mais bela aqui, minha rainha, mas Branca de Neve é muitas vezes mais bela. Então a rainha se encheu de ira, se encheu de ódio e começou a perseguir Branca de Neve. E nesta outra obra literária eu percebo que o espelho é o eu, é o ego da própria rainha. E ela desejava ouvir aquilo que a satisfazia. Porém, quando a vida real a confrontou, ou seja, a realidade de que havia alguém mais bela do que ela, então ela começou a perseguir a realidade. Aquilo que era verdadeiro, em outras palavras, ela quis matar a beleza da Branca de Neve. E surge então um outro questionamento. Será que não estamos presos no espelho do nosso ego, buscando ouvir palavras fora da realidade da vida do Eterno, da vida de Deus?
E será que não estamos querendo matar o que é verdadeiro e que confronta a falsidade que vivemos? Para concluir, então, creio que este sonho tem um sentido profético de exortação quanto à prática da palavra do Senhor. E a prática não irá nos prender dentro de uma imagem disforme, de uma imagem irreal. Ou seja, nos fará viver dentro de um espelho, dentro do país fantasioso das maravilhas. Então que o Senhor nos tire deste espelho. Que seja quebrado o espelho da falsa revelação, do somente escutar e do não praticar os mandamentos do Eterno. Porque isto faz com que nos tornemos como árvores aparentemente frondosas e com uma aparente vida, mas que por dentro são ocas, são vazias, destituídas de uma verdade. Então aqui nós podemos ver que dentro do espelho é uma vida irreal, é um propósito falso, é uma vida sem a prática dos mandamentos do Senhor. É uma árvore falsa e oca. Então que o Senhor nos tire disso e nos leve a praticar os seus mandamentos. Continuamos esse estudo falando sobre a raiz das árvores e lembrando de uma passagem nas Escrituras que nos falam sobre o corte da raiz da árvore improdutiva. Então vejamos o que João declara em Lucas 3, verso 9 a 14. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, que havemos, pois, de fazer? Ou seja, produzir. Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe, mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com vosso soldo. Primeiro, podemos observar que João está falando de produzir, fazer, realizar algo concreto. E a quem está falando? Bom, ele está falando com a multidão que ia até ele se batizar, para serem imersos. E nesta multidão estavam gentios e judeus. No verso 8, a produção de frutos dignos de arrependimentos ou de mudanças de ações está sendo dirigida a gentios e judeus. Mas na metade do verso, ele se volta especificamente para os judeus. Todos deveriam produzir os tais frutos, mas João segue falando da produção da árvore. Porém, agora ele é mais sério ao falar que o machado cortaria a árvore improdutiva. Nos versos seguintes, a multidão questiona João e Yohanan sobre o que eles então deveriam fazer, ou produzir, porque a palavra ali usada é a mesma que João usa para se referir à produção dos frutos da árvore no verso 8. Ou seja, poieo. Yohanan então responde a 3 classes de pessoas, a multidão, os publicanos e os soldados. E o que podemos perceber claramente é que a resposta de João é coerente àquilo que cada classe vivia no seu cotidiano. Isto é, ele deveria produzir uma mudança concreta no dia a dia. O publicano deveria ser justo no receber os impostos. O soldado deveria tratar bem o próximo. E a multidão deveria ser solidária para com o próximo menos favorecido. Notamos desta forma que a produção de bons frutos que precisamos ter está intimamente ligada ao cumprimento dos mandamentos do Senhor nos afazeres cotidianos. O que João falou está praticamente no mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, o qual está na Torá em Levíticos 19, verso 18, e é citado por Yeshua em Marcos 12, 31. Portanto, o machado vai cortar a árvore que não produz. Veremos então agora alguns subtópicos e depois entenderemos mais com clareza qual árvore é cortada pelo machado. E este subtópico aqui é a árvore boa cumpre a sua função. A árvore boa é aquela que tem uma boa raiz, que a nutre absorvendo então todos os nutrientes de um solo bom. E esta árvore boa cumpre a sua função. Mas qual é a função de uma árvore na terra? Porque o Senhor colocou árvores na terra. Cientificamente podemos citar algumas funções, as quais são:
as árvores desempenham um importante papel na diminuição da poluição atmosférica. As árvores produzem oxigênio para a nossa respiração. As árvores regularizam a umidade atmosférica e a temperatura. E há um estudo comprovando que apenas uma árvore transpira a média de 400 litros de água por dia. Outras funções são: retiram dióxido de carbono da atmosfera, diminuem a poluição sonora, retiram gases tóxicos da atmosfera, amenizam a força do vento e embelezam o ambiente. Portanto, trazendo para as nossas vidas, estas podem ser também as nossas funções. Ou seja, devemos diminuir a poluição do ambiente no qual estamos inseridos. E poluição pode implicar em pecado, sujeira, enfim, aquilo que não é puro. Devemos produzir ar, fôlego, para uma boa respiração na terra. E produzir ar, fôlego, pode significar emanar a vida do Espírito do Eterno na terra. Porque ruach significa sopro, espírito. Devemos trazer umidade no ambiente no qual estamos e regularizar a temperatura, ou seja, transpirar a água do Senhor, a qual nas Escrituras se referem à sua palavra, e o cumprimento dessa palavra trará vida e tirará a sequidão e aquecerá o ambiente. Devemos tirar aquilo que não serve mais e que é inútil, ou até mesmo tóxico para o ambiente. Devemos diminuir aquilo que tem poluído os ouvidos, remover vozes que não são de Deus, que não são do Eterno, do Elohim, do Hashem. Devemos remover aquilo que tem sido inspirado, mas que tem asfixiado o povo na terra. Devemos amenizar os ventos soprados na terra, estando no lugar certo, como uma barreira. Entendo isso que fala de intercessão. Devemos também trazer a beleza da vida de Deus na terra, mostrar os maravilhosos feitos do Senhor. De acordo com as funções, então, que nós vimos, vemos que todas elas têm um sentido em comum, o qual é trazer equilíbrio na terra ou amenizar as ações pecaminosas do homem no ambiente. Outra observação é que a presença de uma árvore vai muito além do que só um prazer visual, mas ela é essencial para a existência da vida na terra. Da mesma forma, somos nós quando cumprimos a nossa função. Geramos a vida de Deus na terra, e quando não cumprimos, a morte se propaga, atrasando assim cumprimentos proféticos na terra. E com certeza o Senhor é soberano sobre todo o universo, e percebo que essa soberania se faz conhecida na terra através de quê? De homens aliançados com Ele, por meio de homens que o ouvem e obedecem. O Senhor colocou o homem na terra com uma função de ser agente do seu reino, com o objetivo de subjugar todas as coisas ao governo dele. O Senhor instituiu leis, instituiu mandamentos para que, quando o homem cumprisse, estivesse assim estabelecendo os princípios do seu reino. Então, nesse subtópico, nós vimos o seguinte: a árvore boa ameniza as ações pecaminosas humanas no ambiente de uma forma assim resumida. E então ela se torna produtiva e cumpre a sua função. Logicamente, a árvore má não cumpre essas funções e se torna improdutiva. Ela não está cumprindo a sua função. E um aspecto interessante é que árvores crescem de acordo com o ambiente em que estão. Se o ambiente é amplo e aberto, elas crescem para cima e para os lados. Elas ficam altas e com as copas bem amplas para que a luz toque na maioria das folhas. Mas quando o ambiente é fechado, como por exemplo na cidade, em meio aos prédios, essas árvores crescem somente para cima e suas copas não se estendem muito para os lados. E eu vejo aqui o sentido de crescer verticalmente para Deus e horizontalmente para se alcançar a terra, o outro, o próximo. E às vezes crescemos apenas para cima, verticalmente. Temos uma boa vida de oração, uma boa devocional, examinamos bem as Escrituras, mas não chegamos a crescer para os lados. Ou seja, não alcançamos ninguém com isso. Não movemos algo na terra, não nos estendemos para os lados. Tocamos o céu, porém não tocamos a terra. Isso talvez ocorra devido ao ambiente no qual crescemos. E isso pode indicar a educação que tivemos sobre Deus, aquilo que aprendemos sobre Ele, aquilo que ouvimos falar sobre Ele. E podemos entender por um ambiente fechado, aquele ambiente que houve muita influência do homem, ou ação do homem. Como por exemplo, vemos
nas construções urbanas. Nessas construções urbanas fecham o ambiente para o crescimento da árvore. E seguindo o mesmo pensamento, temos o ambiente aberto, como um ambiente natural, onde houve pouca ou nenhuma ação do homem. Um ambiente puro, sem modificações causadas por mãos humanas. A floresta, por exemplo. As árvores crescem de um modo natural e crescem para os lados, crescem para cima. Não há interrupção ali no crescimento. Mas a verdade é que precisamos crescer de um modo vertical e horizontal. Pois se eu cresço apenas verticalmente, posso ter a falsa impressão de estar vivendo uma boa vida com Deus. Porém, esta vida com Deus pode não estar alcançando o mundo, pode não estar produzindo frutos, e o reino de Deus não está sendo estabelecido. Eu, como propósito plantado por Deus na terra, preciso alcançar o céu e também a terra. Então, o ambiente fechado, para concluirmos, é aquele ambiente com interferências do homem. E isso gera um crescimento somente vertical. E o ambiente aberto é um ambiente sem interferências do homem, gerando assim um crescimento vertical e horizontal. E sabemos que as árvores crescem em direção à luz solar. E esta exerce então grande influência no crescimento de uma árvore, porque a árvore absorve a energia dessa luz. Vemos isso no processo da fotossíntese, né? Todos já estudaram a fotossíntese no colegial, na escola. Onde a energia emitida pelo sol é essencial para que a árvore cumpra esse trabalho. Sem essa energia, a fotossíntese não se realiza. A troca de gases não ocorre. E há, portanto, uma deficiência de oxigênio na Terra. E, como consequência, a vida acaba se extinguindo. A produção de energia obtida na fotossíntese é também para uma autossobrevivência da árvore. Portanto, a luz absorvida gera energia que produz vida para o interior e para o exterior. Mas o que as Escrituras então nos falam sobre luz? O que é luz nas Escrituras? Bem, em alguns versículos vemos a palavra de Deus, as Escrituras ou a instrução sendo relacionada a uma luz que nos direciona, que nos mostra para onde e como devemos ir. Salmo 119, verso 105 nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios capítulo 6, verso 23. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. João capítulo 8, verso 12 nos diz assim: de novo lhes falava Yeshua, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Neste primeiro verso que vimos, temos a palavra do Senhor expressa em seus mandamentos, na Torá, como sendo uma lâmpada que ilumina o caminho em que se deve andar. Pois nos versos anteriores, mais especificamente no 97, o salmista vem de um contexto de amor e compromisso com a lei do Senhor, a qual no hebraico a palavra usada por ele é Torá, melhor traduzida como instrução. E em Provérbios, a luz que orienta também se refere aos mandamentos do Senhor, contidos na Torá. Porque a palavra instrução ali usada é também no hebraico Torá. Aqui precisamos ter em mente que os mandamentos são do Senhor e não de Israel. E que estes são para todos os que têm o Deus de Israel como Senhor. Claro que há mandamentos de várias espécies, e alguns específicos para homens, outros para as crianças. E há também muito contexto histórico que nos afastou da Torá, da instrução do Senhor. E que infelizmente quando ouvimos a palavra Torá ou lei, automaticamente associamos a toda uma legislação judaica corrompida pelos anos, pelos séculos. Mas não quero entrar aqui então em detalhes neste estudo, e há outro estudo a respeito disso, a respeito de Israel, a respeito da legislação judaica. Se você quiser, você pode ver na apostila, está lá, ou outro CD. Bom, em João, Yeshua também diz que é a luz do mundo, que nos conduz, e em João 1 também nos fala que Yeshua é o Verbo encarnado. Portanto, não tem como separar Yeshua da palavra do Senhor. Se seguimos ao Senhor Yeshua, seguimos também os mandamentos do Pai. Isso é lógico, isso é óbvio. Porém, é importante que compreendamos que os mandamentos são como um código moral. São preceitos que nos direcionam quanto a uma conduta de vida coerente com o padrão do Eterno, com o padrão de Deus.
E por isso entendo que não podemos viver o reino de Deus sem praticar os mandamentos deste reino. De outro modo, corremos o risco de cairmos no que foi visto anteriormente, ou seja, viveremos um falso e um fantasioso reino através do espelho. E como vimos, a luz na qual precisamos crescer em direção pode significar os mandamentos do Senhor contidos na Torá. E a prática desses preceitos geram energia para realizar o trabalho para o qual fomos colocados na terra. E, consequentemente, produz vida pessoal e coletiva. Porque assim, então, está escrito em Levítico, capítulo 18, verso 5. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Ok, então vemos que a luz a qual devemos crescer em direção é o verbo vivo, é Yeshua, é a Torá do Senhor, é a instrução do Senhor, são os mandamentos do Senhor. E a luz absorvida, quando eu absorvo essa luz, é como a prática dos mandamentos do Senhor, que gera energia em mim. Para quê? Para a produção de vida, tanto para o meu interior quanto para o exterior. Para mim mesmo quanto aqueles que estão à minha volta. Bem, já vimos que o machado está posto à raiz das árvores e que a árvore que não produz bom fruto é cortada. Vimos também a função que uma árvore boa deve cumprir e também analisamos a relação da luz com o cumprimento dos mandamentos do Senhor, tendo assim a produção de vida. E por fim, crescimento vertical e horizontal de uma árvore. Voltamos então à questão da raiz da árvore. Há alguns textos nas Escrituras que falam da raiz. Então vejamos alguns. Provérbios 12, 12. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Provérbio 12, 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. 1 Timóteo 6, 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Romanos 11,16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade, e se for santa a raiz, também os ramos o serão. Nestes textos, observamos que a raiz dos justos não será cortada. Os justos nas Escrituras são aqueles que vivem em linha reta, tzedek, de acordo com a justiça do Senhor, de acordo com o modo justo de viver do Senhor, de acordo com a lei, coerente com a sua lei. Portanto, os justos são aqueles que cumprem os mandamentos do Senhor, que obedecem à voz do Eterno. Outra coisa que observamos é que a santidade da raiz torna os ramos santos também. A raiz é que sustenta a árvore, mas é algo que praticamente ninguém vê. A raiz está oculta, não está exposta à vista de todos, ela está encoberta. Assim, da mesma forma, é aquilo que sustenta o homem como sendo um propósito bom ou mau. A raiz do homem está encoberta, não pode ser vista por todos. Ela está abaixo da terra. A terra fala do coração do homem, porque a palavra em hebraico para se referir a solo vem de Adamá, que procede de Adam, que significa vermelho e pode ser comparado com Adão. Ou seja, creio que isto nos diz respeito à intenção do coração, ou no termo hebraico kavaná, que é a intenção do coração do homem, que não está exposta aos olhos humanos, que a intenção do nosso coração seja santa. Portanto, como disse Paulo, se a raiz que está em secreto for santa, os ramos, aquilo que todos veem, também serão santos. Então que neste momento possamos sondar o que realmente está dentro de nós. Como está a nossa raiz? Como está o secreto? Está santa ou está impura? Qual tem sido a intenção do nosso coração? E é bom sabermos que o estado de santidade vai muito além de um estado místico, ou, em outras palavras, vai além de um estado passivo. Ser santo implica em cumprir aquilo que o Senhor fala, guardar os seus mandamentos. Pois em Levítico 19, o Senhor dá a ordem para sermos santos porque Ele é santo. Ou seja, Ele é separado do pecado. E assim também devemos ser. Mas como então devemos ser? Após o Senhor dar esta ordem, Ele segue dando uma sequência de mandamentos para serem guardados.
porque a guarda desses mandamentos nos tornam santos, ou separados daqueles que não cumprem. Por exemplo, ao cumprir o mandamento, não andarás como mexeriqueiro no meio do teu povo, não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19:16 está escrito assim. Então, eu estarei sendo santo, ou seja, separado dos demais que andam como mexeriqueiros entre o povo. A santidade são ações concretas. E vejo então que se eu cumpro estes mandamentos no meu coração, mesmo que ninguém perceba ou louve isto, esta santidade inevitavelmente se mostrará no exterior, através de frutos. E por que eu digo no coração? Porque há uma parábola dita por Yeshua que cabe quanto a esta questão da raiz. Esta parábola é a do semeador. Creio que ela nos é bem familiar. Todos já ouviram essa parábola. Bom, então nós temos 4 sementes que foram lançadas no solo. Apenas uma criou raiz e produziu frutos. E esta foi a que caiu em boa terra, a qual, segundo Yeshua, é o coração honesto, que ouve e pratica a palavra recebida. E sendo assim, o coração que ouve e obedece ao Senhor faz com que a raiz se torne santa e produza frutos. O Senhor também fala que o amor às riquezas é a raiz, ou em outras palavras, é o que sustenta todos os males. Precisamos estar atentos, então, para que a nossa raiz não esteja se alimentando das seduções deste mundo. E em um certo dia, Yeshua estava andando com seus discípulos quando viu uma árvore. Mas esta árvore não estava cumprindo a sua função, mesmo fora do tempo. Ela não tinha frutos, só tinha folhas. Então Yeshua secou a árvore até a raiz. Precisamos frutificar em todo o tempo, e não apenas ocupar um lugar no espaço. Vou repetir, precisamos frutificar em todo o tempo, e não apenas ocupar um lugar no espaço. Essa passagem está em Marcos 11:13. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Marcos 11:20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então que não tenhamos apenas folhas, mas frutos. Que a nossa raiz seja santa, dentro de uma intenção santa, produzindo frutos santos. Portanto, a raiz santa germina em um coração que ouve e pratica a palavra do Senhor. E concluindo esse estudo, trazendo novamente a figura do machado, que está prestes a cortar algumas árvores que não estão produzindo, que estão apenas ocupando lugar no espaço. As raízes que não estão sendo santas, as árvores que não estão cumprindo a sua função, os propósitos pessoais, impérios pessoais, as árvores que estão produzindo maus frutos serão removidas pelo Senhor. As árvores que estão fora do jardim de Deus serão cortadas. Então que possamos refletir nesse estudo sobre se temos sido alguma árvore má, se temos nos alimentado de algum propósito fora dos limites de Deus para a nossa vida, se temos desejado sermos o império pessoal em que há domínio sobre as pessoas, ou até mesmo se tenho feito ninho em outros propósitos pessoais de outras pessoas, ou estou acomodado no império ou propósito de alguém. Estou cumprindo a minha função, estou crescendo verticalmente e horizontalmente, ou só verticalmente? Estou cumprindo os mandamentos do Senhor? Como tem sido o meu modo de vida, de acordo com o meu próprio coração ou de acordo com a lei do Senhor? Precisamos voltar a sermos árvores dentro do jardim do Éden. Precisamos retornar ao jardim de onde saímos e sermos propósitos muito bons na terra. Porque quando o Senhor nos colocou no jardim, Ele exclamou, é muito bom. Então que sejamos árvores plantadas pelo Senhor em seu jardim, que sejamos como árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, de acordo com o texto de Isaías 61:3. Então você é um propósito do Senhor, plantado nesta terra. E resumindo o que vimos, a árvore é como o homem, sendo um propósito plantado na terra. E isso pode ser tanto um propósito bom como um propósito mau. O propósito bom é o homem que vive de acordo com o coração de Deus, pratica os mandamentos do Senhor.
a árvore boa produz bons frutos, produz frutos dignos de arrependimento dentro do jardim de Deus, cumpre sua função na terra, a sua raiz é santa. E essas são árvores de justiça, plantação do Senhor. Isaías 61:3. Então cumpra a sua função. Eu quero te encorajar a você cumprir a sua função como uma árvore do Senhor plantada no seu jardim, cumprindo um propósito, sendo um propósito nessa terra, alcançando o céu e alcançando a terra, crescendo verticalmente e horizontalmente, não sendo um propósito pessoal, não sendo um império pessoal, mas que vive o reino do Senhor. Shalom. ירושלים של זהב ושל